Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos começando essa série especial para a família. Tem alguma coisa mais especial, mais sagrada, mais importante que a nossa família? Quando as outras portas se fecham, a porta do trabalho, a porta do emprego, qual é a porta que sempre está aberta e onde nós retornamos à noite para casa? A nossa família. Por isso, a igreja, pensando nesse ponto de vista, como a família é a base de tudo, depois de Deus, nós estamos começando essa série de 8 temas fortalecidos para vencer. Portanto, quero convidar você nessa viagem especial, descobrindo qual é a vontade de Deus para a nossa família. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e que a palavra de Deus possa chegar ao nosso coração. No tema de hoje, nós vamos começar descobrindo qual é a vontade de Deus com relação a uma coisa que tem sido muito difícil para o mundo durante os últimos anos. E estamos falando a questão da morte. Como podemos ser fortalecidos na palavra de Deus contra a morte? Olhando os acontecimentos dos últimos 2 anos, especificamente 2, 3 anos com relação ao coronavírus, vemos quantas e quantas pessoas perderam a vida. Quantas e quantas famílias perderam o seu pai, perderam o esposo, perderam o filho. E toda essa situação de tristeza, de tragédia e de morte trouxe muitas e muitas perguntas para muitas famílias. Pode ser que agora, nesse momento, eu esteja falando para alguém que perdeu algum ser da sua família aí, da sua casa. Pode ser que você está sentado aí na sua casa, no sofá de casa, ou talvez ali na cozinha, e está olhando para a tela do seu celular ou a tela do seu computador, e não está mais aquele ser querido que sentava do lado do sofá ou em frente da sua cadeira. Lidar com a morte é uma das coisas mais difíceis que nós, seres humanos, temos. Porque mesmo que sabemos que ela é natural, que um dia vai acontecer com todos nós, se Jesus não voltar antes, é muito difícil lidar com a perda. E mesmo sabendo, nós que somos cristãos sabendo, e hoje vamos repassar o que a Bíblia diz sobre isso, é difícil sentir a ausência, a dor da perda, levar o ser querido, e no caso desses últimos anos, pelo coronavírus, as pessoas nem mesmo conseguiram fazer um funeral digno para seus seres queridos. O Brasil também, anos e anos atrás, foi mexido, e volta e meia, cada 1º de maio, o Brasil relembra a morte de um dos seus grandes atletas da história, que foi Ayrton Senna da Silva, 1º de maio de 1994. A corrida de San Marino tinha sido interrompida na 6ª volta, e quando a corrida foi reiniciada a partir da 6ª volta, Ayrton Senna fez um dos melhores tempos da prova, abrindo a 7ª volta. Mas, infelizmente, quando chegou naquela curva Tamburello, onde já outros pilotos como Nelson Piquet ou Berger já haviam se acidentado, ele também chocou o seu carro, bateu seu carro contra um muro de concreto. A telemetria dos especialistas da Fórmula 1 dizem que Ayrton Senna, quando percebeu que estava diante de uma batida iminente, ele conseguiu alterar os controles do carro e reduziu a velocidade de 300 para 200 km por hora. Nesse momento, o mundo inteiro que estava assistindo ao vivo aquela corrida, e provavelmente eu esteja falando aqui para alguém que estava assistindo naquela manhã aquela corrida, o mundo inteiro ficou em silêncio. As pessoas ficaram, especialmente o povo do Brasil, ficou ali na expectativa para ver se nos próximos segundos havia algum tipo de movimento dentro do carro e
e o tão querido piloto Ayrton Senna pudesse se mexer. Mas quando os segundos foram passando, ele não esboçava nenhum tipo de reação. As pessoas perceberam que havia acontecido alguma coisa de muito grave. Mesmo com todo o auxílio, a aparelhagem médica, o transporte, Ayrton Senna não conseguiu sobreviver. Cada 1º de maio que passa anualmente, as pessoas lembram aquela data como uma data importante. Aquele jovem de pouca idade que havia sido 3 vezes campeão da Fórmula 1, que estabeleceu recordes que somente foram superados muitos e muitos anos depois, finalmente havia chegado ao fim da sua vida. A Bíblia também apresenta uma história, lá em São João capítulo 11, e eu queria convidar você, o título de hoje, não esqueça do tema de hoje, é Fortalecidos contra a Morte. E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus ali em João capítulo 11, vamos ler alguns versos. Diz aqui a Bíblia, João capítulo 11, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, a Bíblia diz, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele a quem o Senhor ama está muito doente. O versículo 4 diz que, ao receber Jesus esta notícia, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifestada, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Nas palavras de Cristo há muita sabedoria, claro. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador, Ele é o autor da família. Estamos falando sobre isso ao longo de toda essa sequência de temas. Mas você já percebeu, já prestou atenção nas palavras que Jesus está falando? Ele está dizendo que tudo que acontece na nossa vida, quando nós entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida, podem nos ajudar para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Até mesmo a perda de um ser querido, Deus pode utilizar para que o nome dele seja exaltado, para que alguém da família que não aceitava Cristo, através daquele fato, daquela tristeza, daquela perda, talvez aquela pessoa possa se voltar para Deus, possa querer buscar respostas em Deus. Tudo, absolutamente tudo que acontece na nossa vida, quando nós nos colocamos de forma humilde nas mãos de Deus, vamos poder perceber e enxergar o propósito para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. É por isso que a palavra de Deus diz claramente, Jesus inspirando o apóstolo, ele diz, quer comais ou quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Retratando esse mesmo pensamento que Jesus já havia inspirado, é que ele dá essa mensagem para os discípulos e deixa que aquela pessoa que Marta e Maria haviam enviado para avisar a Jesus que Lázaro estava muito mal, que estava doente, Jesus deixa que aquela pessoa volte embora. Imagine a sensação de Maria e de Marta quando aquele funcionário, eu não sei se era um funcionário, um amigo, uma pessoa conhecida, chegou de volta a Betânia sem a presença de Jesus. Mas ele trouxe uma mensagem. Sabe qual foi a mensagem que ele trouxe? Eu gosto muito do livro chamado Desejado de Todas as Nações. A escritora desse livro, ela tem um comentário que vai nessa direção que eu vou mencionar agora. Ela disse que aquela pessoa que voltou sem Jesus, mas trouxe a seguinte mensagem para Marta e para Maria. Olha, Jesus não veio, mas ele falou uma coisa interessante. Ele disse que essa enfermidade de Lázaro não é para a morte. E mais, Jesus falou na frente de todo mundo, ele disse que
é para que a glória do nome dele seja glorificada na vida de Lázaro. O livro Desejar a Todas as Nações diz que quando elas ouviram essa mensagem, o coração delas ficou cheio de esperança. Porque Jesus, de alguma maneira, havia dito que Lázaro não iria morrer. A enfermidade dele não era para a morte. E o livro ali diz que elas animaram Lázaro com essa esperança. Olha, Jesus disse que você não vai morrer, senão que a tua doença é para a glória de Deus. Imagine quando as horas se passaram e Lázaro veio a falecer. Elas ficaram sem entender quais eram as palavras, as mensagens que Jesus havia mandado. Às vezes a gente fica assim também. E por que não dizer, quase que sempre a gente fica assim, sabe por quê? Porque a nossa mente é muito pequena. O nosso olhar é muito pequeno comparado com o olhar divino. Eu estou falando com você nesse momento. Eu não sei se você está assistindo esse programa ao vivo, você está assistindo ele reprisado, não sei se agora você está assistindo agora de madrugada e perdeu um ser querido há poucas horas atrás e você talvez está se perguntando onde estava Deus? Por que Deus não estava aqui? Por que Deus não curou a vida do meu filho? Meu filho hoje está morto. Eu entro lá no quarto dele, o quarto está vazio. A cama, os brinquedos estão intactos. Quantas vezes eu que sou mãe, reclamei da bagunça do meu filho, como eu gostaria que hoje meu filho estivesse fazendo bagunça aqui, mas ele não está mais comigo. E talvez nesse momento se pergunta, se Jesus tivesse ouvido as minhas orações, talvez nada disso teria acontecido. A nossa mente é muito pequena. Você está olhando para essa tela, mas não consegue olhar meu coração. Não consegue saber o que está dentro da minha mente. Você está ouvindo minha voz, mas não consegue enxergar as minhas emoções. Você não sabe quais são os pensamentos que estão na minha mente, nem as lutas, nem as dificuldades que o seu vizinho, a pessoa que mora do seu lado tem. Mas Deus consegue penetrar aquilo que está mais escondido. Ele não é limitado por paredes, Ele não é limitado pelo tempo, pelo espaço. Deus está fazendo a viagem de volta na sua vida. Aquela mesma viagem que você está fazendo de ida, Ele está fazendo de volta. Então, acredite, tudo o que acontecer na sua vida, quando não depender de você, estiver fora das suas mãos, se você confiar em Deus, Deus vai trazer aquilo que parece triste, que parece difícil, Ele vai permitir com que o nome dEle, se você crer, o nome dEle seja glorificado. Eu quero dizer mais uma coisa a você nesse momento. Sabe o que eu queria dizer? Jesus nunca chega atrasado. Jesus nunca chegou atrasado na vida de ninguém. Não é impressionante isso? Jesus nunca chega atrasado na dor de seus filhos. Por isso que ele chega para os discípulos e fala assim, olha, vocês não estão entendendo. Lázaro morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. E os discípulos ficaram meio que sem entender, porque Jesus só ressuscitou 3 pessoas e Lázaro foi um deles. E quando eles chegaram lá, a Bíblia diz que Marta saiu ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela o encontrou, diz aqui em João capítulo 11, o verso 21 diz assim, então Marta disse a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Verso 22, mas também eu sei que mesmo agora, depois de tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Sabe, a gente às vezes fala muito de Maria e elogia, às vezes já ouvi alguns sermões falando de Marta, meio que de uma forma diferente. Mas eu queria falar uma coisa para você nesse momento. Para que Deus possa fazer um milagre, alguém precisa crer. Para que Deus possa fazer um milagre, alguém precisa crer. E Marta creu. Marta disse ao Senhor, Senhor,
meu irmão morreu. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porque o Senhor é o autor da vida. E sabe, o livro Desejado de Todas as Nações diz exatamente isso. O livro Desejado de Todas as Nações diz que Jesus não foi até o momento quando ele foi chamado, porque se ele fosse, Lázaro não morreria, porque nunca ninguém morreu na presença de Jesus, porque o autor da vida, ele tinha poder sobre a morte. Foi exatamente por esse motivo que ele foi depois. Então Marta disse, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, contudo, Marta disse, eu sei que mesmo depois de 4 dias, tudo que o Senhor pedir para Deus, Ele o concederá. Veja a fé de Marta. Essa é uma fé que vai além daquilo que é natural. Ela está dizendo para Jesus, Senhor, meu irmão morreu. Faz 4 dias que meu irmão está morto, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir, Deus vai conceder. Então, Marta está depositando fé para que o milagre aconteça. Eu queria dizer uma coisa para você. Você quer ver um milagre acontecer na sua família, na conversão do seu esposo? Alguém precisa crer. Você quer ver seu filho voltando para os caminhos de Deus? Não desanime. Você precisa crer para o milagre acontecer. E Marta creu. E Jesus ficou tão comovido, ficou tão mexido que Jesus disse para Marta, Marta, teu irmão vai ressuscitar. E ela disse, Senhor, eu sei, lá no último dia, eu sei, meu irmão vai ressuscitar. E Jesus olha firmemente para os olhos de Marta e diz, Marta, eu que sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, vai voltar a viver. Você crê nisso? E Marta disse, Senhor, eu creio. Para o milagre acontecer, alguém precisa crer. E Marta disse, Senhor, eu creio. E Jesus disse, então me diga onde eu colocaram. E ele foi. E depois a Bíblia diz que Maria também saiu ao encontro. E Jesus falou as mesmas coisas. E foram até o local onde Jesus se dirigiu ao túmulo. E quando ele chegou até lá, Jesus falou assim, tirem a pedra. Tirem a pedra. É interessante que muita gente deve ter dito assim, Senhor, não tem jeito. Já está morto faz 4 dias. Como é que vamos tirar a pedra? Até falaram assim, Senhor, ele está cheirando mal. Já é de 4 dias. Não tem jeito. Você já ouviu essa frase outras vezes, não viu? Talvez eu estou falando para alguém aqui que as pessoas olhavam para você e falavam assim, aquele cara ali, aquele é um drogado, aquele não tem jeito. Mas Jesus fez um milagre na sua vida, não fez? Você olha para as pessoas e às vezes fala assim, meu filho, Senhor, meu filho não tem jeito. Não tem jeito. Alguém pode pensar isso? Uma mãe, duvido que uma mãe pense isso. Um pai também. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nas mãos de Deus não há filho, não há pai, não há irmão, não há casamento que Jesus não possa ressuscitar. O que me chama a atenção nessa história é que Jesus pede para tirar a pedra. Eu pergunto, será que o que tinha poder para trazer de volta à vida alguém que já estava morto há 4 dias não tinha poder para retirar a pedra? E logo depois que Lázaro ressuscita, Jesus novamente disse, olha, vão lá e tirem as faixas. Tirem as faixas, as ataduras, porque era o costume daquela época. E eu pergunto, Jesus já não poderia ter ressuscitado Lázaro desenfaixado, sem as ataduras? É interessante porque o milagre quem faz é Jesus. Mas Ele espera que cada um de nós possamos fazer a nossa parte. Tirar a pedra, crer, tirar as ataduras. Essa é a nossa parte. Confiar no poder de Deus, confiar que Jesus nunca está atrasado, é a nossa parte. E sabe que mais? Nós precisamos entender que Jesus opera um milagre
que Ele traz a pessoa da morte espiritual para a vida espiritual, mas Ele vai precisar de pessoas que o ajudem a caminhar, porque essa pessoa amarrado, enfaixado, ele não vai conseguir se mexer. A pessoa a quem Jesus traz das drogas para uma vida limpa, vai precisar de alguém para desamarrar as faixas. A pessoa que, o casal que sai de uma vida de promiscuidade, de adultério, vai precisar de pessoas para ajudar aquela pessoa que Deus ressuscitou para começar a viver uma vida que ele não conhece, que ele não sabe. Então ele vai precisar de gente para amar, para cuidar, para curar, para ouvir, para conversar, para abraçar junto e para dizer: Jesus fez um milagre, mas eu estou aqui para te ajudar a desamarrar as feridas e permitir que você possa andar agora ao lado do caminho de Deus. Por incrível que pareça, o maior milagre nessa história não é a ressurreição de Lázaro. O maior milagre nessa história é a presença de Jesus na vida de alguém. Porque mais importante que ressuscitar Lázaro para viver mais 5, 10 ou 20 ou 30 anos de sofrimento, o que Jesus queria mesmo era ver Lázaro e a sua família no reino dos céus. Portanto, eu quero dizer uma coisa para você. Não se desespere quando a morte chega. Não pense que tudo está perdido quando a morte chegar. Jesus é o autor da vida. Ele é a ressurreição da vida. E Ele quer dar não apenas mais 10, mais 15, mais 20 anos a você nessa terra. Ele quer salvar você e a sua família para o reino dos céus. E eu pergunto, você aceita? Você crê que Jesus pode fazer isso? Você crê que Jesus pode ressuscitar o seu casamento? Você crê que Jesus pode trazer de volta a vida espiritual seu filho e trazê-lo para a vida que Ele lhe oferece? Se você crê, faça comigo essa oração. Senhor, obrigado porque a Tua palavra é poderosa e porque ela nos ajuda a crer. Porque não há limites quando nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos. E porque se nós confiamos e esperarmos em Ti, tudo o que acontece, Senhor, em nossa vida, é para que Teu nome seja honrado e seja glorificado. Ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor nunca está atrasado, que o Senhor sempre chega antecipadamente na nossa vida e que há uma parte que nós precisamos fazer e nós precisamos crer para que o milagre possa acontecer. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Abençoa cada família, a cada pessoa que está assistindo esse momento. Em nome de Jesus. Amém.